Oi, oi, Por oi, acaso oi. temos que substituir as suricatas pelas capivaras. Oh, minha nossa. O Tiago Ribeiro, que viveu muitos anos numa suricata, trocou agora por uma capivara mais nova. Opa, eu não é o teu novo consigo. animal favorito. Eu, não? eu tenho o algoritmo das redes todo estragado também com tenho agora. capivaras. Graças aos vídeos que tu me mandas. Aqueles dentinhos. Capivara cheio! Capivara cheio! Vamos lá então, por favor, põe a música. Oh. É uma das versões de uma das minhas músicas favoritas, Autumn Leaves. Aqui há versões com voz, esta é uma versão instrumental do Miles Davis, não é? Tem Miles aqui, sim, Yeah. sim. Vês, eu nem sei. Pica. Porquê? Porque vamos falar disso. Autumn Leaves, Atum. Atum. Exatamente. Atum. Neste dia estávamos em 1900, o último ano do século XIX. Isso! E morria em Vila Real de Santo António, aos 72 anos, o empresário espanhol Sebastián Ramírez. Ramírez! Da latinha, Ramírez! E a camalata. O Sebastián nasceu em 1828 em Almendra, isto fica na zona do Elva. Olha, morreu melhor. Credo, não sei, Vila Real. Venho de aves Estou a com... brincar. Vamos falar, mas é uma vila muito, muito, muito especial. Ele veio para Vila Real de Santo António, de facto, imigrado, claro. Ok. É uma vila, não sei se há muita gente que sabe isto, é uma vila que tem uma história fascinante. Ela foi uma pequena povoação de pescadores, uma coisa até pequenina, uma Artesanal, uma toda coisa a costa, muito... Sim. bem, toda a costa portuguesa, Claro, mas por meio de razão também a costa a Algarvia, eram focozinhos de pesca. E o Marquês de Pombal, que é o tipo que vai trazer de facto as ideias do iluminismo para Portugal, vai lançar planos de urbanização, os primeiros planos de urbanização, pelo menos desta forma iluminista, para Portugal. Estamos no século XVIII, não é? E ele vai lançá-la em várias cidades. Claro, Lisboa, por ter ficado totalmente destruída no terremoto. Aí não teve grande hipótese, Grande não. escolha, exatamente. Mas não só, também a cidade do Porto e esta cidade criada de raiz, esta Vila Real de Santo António, onde não existia nada e quem conhece Vila Real de Santo António sabe, aquilo é quase uma maquete da Lisboa pombalina. É uma cidade pombalina. Ela sai de uma coisa que tinha sido fundada, a Casa do Risco. A Casa do Risco era um gabinete, se quiseres, de arquitetura real, pública, e sobretudo deste arquiteto, Reinaldo Manuel dos Santos, que é o tipo que também depois acaba por completar aqui as obras em Lisboa e assinou muitas das coisas que hoje são emblemáticas desta altura. A ideia do Marquês e também destes urbanistas, tipos que tinham estudado em França, em Paris, que tinham trazido estas ideias. Porquê que isto tem a ver com o iluminismo? Esta própria ideia de viver o espaço e de organizar a comunidade, não é? Sim. E, portanto, ele queria diversificar em cada cidade do país, diversificar a indústria, criar indústrias, a incipiência da Revolução Industrial. No caso de Vila Real de Santo António, ela é desenhada para ser uma cidade para já autossuficiente e depois dedicada à indústria da pesca, uma coisa mais a sério. É incrível desenhar de raiz, não é? É muito incrível. Do zero quase. É muito incrível. Uau. E há muito, quem quiser procurar na net ou visitar Vila Real de Santo António, lá está a sua esquadria, muito parecida com a Baixa. A Baixa de Lisboa tinha aquela ideia de ser dividida por setores, de ser dividida por... aliás, ela não ter decoração, os prédios da Baixa são todos iguais, era mesmo proibido pôr decorações nos exteriores dos edifícios. Sim. E lá está, aquele sítio muito, muito, muito interessante. Vimos de cá trazer o Reinaldo Manuel dos Santos, que desenhou grande parte dessas ideias. Muito, sim, é verdade. E depois vai ser precisamente em Vila Real de Santo António, na segunda metade do século XIX, que o nosso espanhol vai abrir uma fábrica de conservas chamada Ramírez e Companhia. Um bocadinho antes, vamos começar até pelo atum, que é um peixe, penso que essa parte sabemos. Quando não tem patas, geralmente são peixes. Sim. Ok. Quando virem uma coisa a andar sem patas nem asas, é um peixe. Estudo meio por Hugo van der Ding. Explicado para totós. Ele existe em muitos oceanos, porque há muitas espécies. O Atlântico, o Pacífico, o Índico também, e faz o seu caminho para o Mediterrâneo, já lá vamos. Ele é pescado desde a antiguidade, coitadito. Ele não tem sorte nenhuma mesmo, é verdade. Geralmente, na antiguidade, e até se calhar antes, era pescado junto à costa. Porque não havia a tecnologia, não é? Era pescado com pau. Tumba! Já matei um atum. E distraíam primeiro. Sim. Olha ali aquele Olha elefante. aqui. Zuma. Levava E nos o atum. cones.
E lá saltava-lhe até lá o atum já nada em latas. Não, isso vem mais tarde. E era pescado de maneira sazonal. Quando tu não podes ir ter com o peixe, tens de esperar que o peixe venha até ti, sim. E era nas rotas migratórias dos peixes. Já lá vou à tua. Que calma, eu não estou a dizer nada. Mas é incrível como o homem se apercebeu rapidamente que havia uma espécie de roteiro anual, quer dizer, há um comportamento tipo daquela espécie. Porque depois também acompanhas os ciclos Claro. de reprodução, todas essas coisas, e migratórios. No caso da costa portuguesa, de facto, a caminho do Mediterrâneo. E depois começam a aparecer novas tecnologias, ainda na antiguidade, a pesca à rede, por exemplo, começa a ser desenvolvida e começas a conseguir pescar até mais quantidade, claro. E depois, os atuns é engraçado, quando apanham a rede, não é? Só às vezes ficavam sem rede, ou num elevador, ou numa garagem. É quando o atum diz: estou a ficar sem rede. Às vezes até quando não lhe interessa a conversa. Claro, quem nunca fez. Desculpe! Entrar. E já foi. Bom, é no século XX e depois da Segunda Guerra que a coisa vai ganhar uma força muito maior, já como verdadeiramente indústria, sobretudo na Ásia. Passa muito para aquele lado, que traz depois muitas questões sobre pesca, ou até foi só vindo falar o vazamento de golfinhos neste processo, daquelas pescas de arrastão, e matavam mutos golfinhos. Aquele clássico de tudo o que vier à rede é peixe. Que é uma frase das 5 da manhã. Da tua avó, que tem tatuada nas costas. Minha avó. Eu estou com a minha avó já hoje. É verdade, vais para o teu arquipélago. Já vamos para o teu arquipélago. Agora, em Portugal vai ser mais propriamente no Algarve, que é de facto um lugar de passagem para o Mediterrâneo, tem de ali apanhar as rotas dos atuns. Como os Açores também passa por lá uma das rotas e da tal migração dos atuns. Nas nossas costas são pescadas 5 espécies, mas quando estamos a olhar já não acontece nada. Estás a ver? Nas costas andam a pescar 5 espécies. Depois viras-te, não estão a pescar nada. Ok. Ora, depois muito giro. É verdade. Depois de pescado, o atum tem de ser conservado. Já havia uma espécie de indústria de conservas desde o tempo dos romanos. É uma forma de preservar alimentos, não é? Claro, estas coisas começam até nas compotas. Tudo isso que existe, as compotas, os pickles, que são coisas com milhares de anos, é apenas uma maneira de conservar. Nós já aqui falámos, a propósito, agora já não me lembro de quê, os árabes com o açúcar, conservando através do açúcar, etc. Ou no caso das carnes e dos peixes, através da salga. Nós sabemos que no século XVI, entre os 1500 e tal, no Algarve, cortavam a cabeça, tiravam as vísceras e cortavam depois às postas. Conseguia durar até 1 ano fazendo uma espécie de lasanha de atum, que é atum, sal, e assim conservavam até 1 ano, depois era guardado lá numas vasilhas, numas tinas, este peixe. Se de cheirar tão bem, não é? É uma imagem. Sim, aquele peixe seco. Ainda há zonas do mundo. Sim. Culturalmente. Sim, claro. É verdade. Depois, nos finais do século XVIII, portanto 1700 e tal, sempre eu vou explicar. Há um francês, Nicolas Appert, vamos cá trazê-lo. Ele inventa, é o verdadeiro pai, aliás, é conhecido como o pai da comida enlatada, ou das conservas, no sentido mais moderno. Ele inventa um método que vai revolucionar toda a indústria, todas as conservas. Ele faz primeiro dentro de garrafas, há imagens sim, de fotografias não da época, mas de coisas feitas com este método. É difícil explicar, mas até porque vamos cá trazê-lo como morto, explicar exatamente como é que foi este processo. É uma revolução. Depois que começa por ele, vai ser continuada pelo Pasteur, como sabem, inventou o método de pasteurização. No caso do atum, o método consistia em guardá-lo em azeite, como nós quando abrimos uma lata, lá vemos. Isto vai movimentar também outras indústrias, não é? Nem que seja a fazer as latas e até o azeite. No caso português, ele tem que ser importado, geralmente de Espanha, porque o azeite português é demasiado denso e solidifica muito depressa, portanto não é bom para ser. Características específicas para aquele azeite que está ali tal e qual, na lata, tal e qual. Ou no caso níveis de acidez e aquelas coisas todas. Sim, o azeite português coagula muito facilmente e portanto não serve. Ou no caso dos nossos ouvintes, o óleo. Muito bem. A coisa depois vai começar em França e o atum, já em latas, em azeite, não é? Em latas, talvez em frascos, mas em azeite, começa a substituir os peixes mais correntes na altura, a sardinha, o salmão, e começam as pessoas a comer
atum. Em Portugal é uma nova indústria que chega no século XIX com homens como o nosso Ramírez, com esse espanhol que cá vem e que vai instalar-se um pouco por toda a costa algarvia, Vila Real de Santo António, mas também Portimão, Olhão e depois a toda a costa portuguesa e até ao arquipélago dos Açores, mais ou menos 100 anos depois. É um fenómeno do século XX, por causa de uma crise ali nos anos 50, 60, por causa de uma enorme crise da indústria conserveira no Algarve. Já vamos explicar como é que isto vai parar aos Açores. Antes dessa crise, há uma explosão no Algarve, ali no meio do século XIX, porque tipos como o Ramírez, o produto torna-se um hit. Torna-se e transforma-se, começam a industrializar verdadeiramente primeiro a pesca e depois a própria indústria das conservas. Uau. Ora, para termos uma ideia, no início do século XX, 1912, por aí, Portugal era o maior exportador europeu de conservas de atum. Exportava especialmente, sobretudo para Espanha e França, e depois vão começando novos métodos de refrigeração, de conservação, e a indústria vai crescendo, até que chega o pós-guerra, portanto ali os anos 50, e há um declínio gigante na pesca também, e nos consumos compradores, mercados, não é? nos Finais, mercados, claro. E, portanto, o Algarve entra em verdadeiramente crise, é um drama, verdadeiramente, numa indústria ainda por cima que empregava sobretudo mulheres. Quase 90% das pessoas que trabalhavam no arranjo deste peixe e nas conservas eram mulheres. Portanto, há ali uma grave crise. A pesca vai diminuir bastante, estes tais mercados desaparecem e o Algarve vai ter que se virar rapidamente para o outro lado. Por uma outra opção. E é o turismo, que nasce também nesta altura dos 50 e anos 60. As pessoas precisam de ganhar a vida. E a indústria do atum, como já vimos, anos 60 sobretudo, desloca-se para os Açores e começam a aparecer lá as grandes indústrias e as marcas. A Bom Petisco é uma coisa que a gente se lembra que vai buscar muito atum aos Açores e outras clássicas lá dos Açores. Não há mal que não resulte numa prosperidade qualquer da vizinhança, não é? É verdade. É curioso isso. E repetitivo muitas vezes na história. Sim. Ou seja, claro. É a visão de outra pessoa qualquer que diz assim, vamos continuar com isto. Para os Açores, e é um atum também muito conhecido no mundo, penso sobretudo na América, etc. É uma delicatessen. Aliás, o atum em lata é o segundo produto marinho mais vendido em todo o mundo. Como em todo o lado, tu has de sempre encontrar uma lata de atum num supermercado. E para desenrascar lá na vossa mercearia de casa. Opa, tanta vez. Olha, agora durante a pandemia e a crise económicas também acontece. Porque tem muitos escalões, muitos mercados. É verdade. Vamos voltar um bocadinho ao nosso espanhol Sebastián Ramírez. Em 1853 ele entra para uma sociedade, ainda não que vender atum, vendiam uma espécie de quase tudo. Cereais, tecidos, era assim uma empresa dessas. E depois vai-se lançar na pesca da sardinha, até que por fim, já mais perto do final do século, abre a primeira fábrica de conservas de atum. A coisa vai correr bem, até porque nós vamos vendo, se acompanhamos a vida dele, as compras que ele vai fazendo, quer em Vila Real de Santo António, quer na sua própria terra em Almendra, propriedades importantes, grandes, percebes que é uma pessoa que está a ficar muito próspera economicamente. E depois também os filhos vão aparecendo, e depois os netos abrem um hotel em Vila Real de Santo António e vão diversificando os seus negócios. Depois o nosso Sebastián morre, os filhos e também os netos continuam de facto o negócio, mas mudam-no para Matosinhos e hoje anunciam-se como a fábrica de conserva de peixe mais antiga do mundo, ainda em funcionamento. Eu não consegui conservar, não consegui confirmar se isto é verdade, a gente vai acreditar porque eles haviam de mentir, não é só por marketing. Se calhar foi isso. Claro. Agora, têm eles e temos todos grandes desafios pela frente, sobretudo a sobrepesca. Eu lia que pescámos eventualmente, penso que era 78% do peixe possível de pescar, os seres humanos já deram conta disso. Rapar mesmo fundo. Há um documentário sobre pesca muito impressionante, muito impressionante. E a injustiça desse universo, onde, por exemplo, sei de fonte segura que há uma restrição legal muito forte para os pescadores em Portugal, para os armadores em Portugal, que muitais vezes não é cumprida por gente que vem de outros lugares do mundo, sobretudo à extensão marítima que banha o nosso país. Com tamanhos de rede que não correspondem. Mais agressivo, tudo mais agressivo. É verdade, mas andamos mesmo a dar cabo dos oceanos, claro. Agora, o atum continua a ser um produto kit essencial no mundo inteiro, quer pela sua versatilidade, é verdade, vai desde os pratos mais sofisticados nos países em que é uma delicatessen, a esse sangacho com arroz trinca, que é a base da vossa alimentação. O Sebastián Ramírez morreu faz hoje 124 anos.